Bom dia, pessoal! Bom dia. Com muita alegria e muita emoção. E eu sabia que eu ia ficar emocionada, que nós estamos na Bienal e mais uma vez estamos aqui junto com a Amazon KDP. Eu imaginei que eu fosse ficar emocionada, mas não tanto. Mas eu fiquei pensando hoje, quando eu estava vindo, que a última vez que eu fiz uma mediação para público foi exatamente na Bienal do Rio de 2019, também com a Amazon KDP. Então, hoje eu começo uma maratona aqui, são 19 mesas mediando, fazendo a curadoria. Queria agradecer imensamente a Lucy pelo convite, pela paciência com todos os WhatsApps e e-mails, a equipe toda, a Viveli, o Davi, da Fresh, Ricardo, muito obrigada também pela confiança. E não tem como melhor começar uma Bienal do que falando sobre algo muito simples. Divulgação do livro. Porque fazer é fácil, o difícil é divulgar, não é? A gente sabe que nada é fácil e muitas vezes a gente, com um livro pronto, e a gente faz assim, o que eu faço com isso agora, né? Então, estamos aqui com a Lilian Cardoso. Bem-vinda, Lilian. Um prazer enorme. Muito obrigada. Recebê-la primeirona. Assim, aquela estreia, assim, para adrenalina. Eu vim correndo do estacionamento, porque eu esqueci que tem fila agora, né? Porque a gente vive um mundo virtual que a reunião é às 10, 9h59, você tá o quê? Levantando quase, né? Esqueci que tinha trânsito, que você tem que pegar a fila para credencial. Então, literalmente, eu vim correndo. Eu estou sem credencial, porque praticamente eu pulei a catraca, mas estou aqui. Então, bem-vinda. Eu gosto muito de deixar para a pessoa se apresentar, porque eu acho que não tem ninguém melhor para se apresentar do que o próprio convidado. Até porque você já pode direcionar aí um pouquinho. Mas, além da apresentação, eu já queria te fazer uma pergunta, que foi como foi trabalhar nesses últimos anos? Como foi esse trabalho? Se foi mais intenso, se deu uma hora que parou um pouco, mas daí começou de novo, para daí a gente começar para valer aí falando sobre o tema de divulgação dos livros. Que eu acho que ninguém está interessado aqui, né? Quase ninguém. Cássia, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, a toda a equipe da Amazon, também sempre pelo carinho. A minha última palestra na Amazon foi na Bienal do Rio, né? E depois a gente teve pandemia. E aí, sem evento presencial. E também estou emocionada. Estou bem emocionada porque são 2 anos só falando com os autores pela internet. Acabei de fazer agora um ao vivo ali para pegar quem estava na fila. Então, estou bem emocionada nessa expectativa. A gente esperou muito tempo por isso, né? A gente teve a Bienal Internacional do Livro de São Paulo online. E também foi uma experiência boa, mas nada como abraçar, como beijar, deu um abração na Cássia. Você falou primeiro para me apresentar, né? Sim. Bom, gente, meu nome é Lilian Cardoso, sou jornalista de formação, trabalho no mercado do livro há 13 anos. Como assessora de imprensa, comecei divulgando livros mesmo, né? Tudo que é tipo de livro que vocês possam imaginar. Livro cristão, livro erótico, livro infantil, livro de energia eólica. São mais de 4.000 livros nessa trajetória divulgada pela minha agência. Eu tenho muito orgulho do que eu faço, eu amo, acho que é estampado na minha cara. E há 4 anos eu fiz um projeto que tem mudado a minha vida, tem mudado a vida da minha equipe, tem mudado a vida de muitos autores e tem tudo a ver com a Amazon. Porque o meu foco, a agência, a LC Agência de Comunicação, é especializada em divulgação de livros, mas eu fui olhar para o autor independente, para aquele que publica na Amazon, né, no e-book, ou vai fazer impressão sob demanda e publica sozinho. Aqui a gente tem vários autores, mas tem muitos leitores. E sempre atrás de um leitor também tem alguém que quer contar uma história, né? Tem aquela coisa, plante uma árvore, escreva um livro. Então, todo mundo tem algo para contar. E esse projeto é algo que me deu muitas alegrias. São mais de 1.400 alunos em 2 anos. Eu comecei a gravar o curso na pandemia, me preparei antes. Foi 2 anos estudando profundamente marketing digital, marketing de conteúdo. Minha casa é só livro de marketing. Deixei os de literatura, os romances que eu tanto amo, né, Cássia? E então trabalhar na pandemia foi algo difícil do ponto de vista de logo ter que se readaptar muito rápido, né? Mas graças a Deus, assim, os meus clientes, as editoras, falando pelas editoras,
a gente assim, já estava com uma estrutura de site, já estava presente nas redes sociais, então a gente só foi mais para esse lado, né? E foi olhar para o leitor que estava em casa, como ele queria consumir esses conteúdos. Então a gente trabalhou muito com marketing de conteúdo e a gente conseguiu superar recordes de venda de e-book, recordes de venda de livro físico. Apesar da tristeza das livrarias fechando, a gente foi para cima e foi entregar livro em casa para o leitor que estava trancado em casa e falou: galera, vamos ler. Então, teve esse movimento. Vamos pensar assim no lado positivo, né? Sou meio poliana às vezes. E da parte dos autores, também teve isso. Eu, por não estar viajando tanto, fazendo eventos, eu tive esse tempo para escrever o curso. Então, foi, sabe aquela coisa assim que me empurrou? Assim, agora a pandemia, eu vou viajar menos, então vai sair o meu curso. E toda quinta-feira, gravando, saía da agência às 10 horas da noite, são 70 horas, só um curso meu, um curso só são 70 horas, mais de 400 páginas de material de apoio. Então, assim, aproveitei para ficar trancada para produzir o que eu vivenciei nesses 10 anos. E o resultado está aí, essa conexão, esse convite aqui para a Amazon, poder entregar para vocês aqui daqui a pouco um pouco do que eu tenho estudado, um pouco do que eu tenho aplicado, um pouco que tem dado certo para os autores que eu trabalho e para as editoras. E para motivar os autores, né? Para dizer que vocês não estão mais sozinhos. Eu tenho uma frase que publicar um livro é um ato solitário, mas divulgar não precisa ser. Que bom. Então você pode contar com a gente. É isso, Cássia. Muito bom. E como sempre, eu sempre cometo um erro. Toda vez eu tenho uma escola de cursos e quando eu sou mediadora eu só esqueço um detalhe de me apresentar. Porque eu só acho assim que, né, todo mundo me conhece. Oi, vocês me conhecem todos, né? Oi e tal. Então meu nome é Cássia Carrenho, tá? Então, só um pequeno detalhe, vocês vão cansar de me ver aí, minha fotinha. Eu podia ter pedido até para colocar mais fotos, né? Que o povo vai cansar da minha cara aqui. Mas, então, eu queria que você começasse a falar, então, nesses anos aí que você tem estudado, e principalmente nesses últimos anos de foco com o autor, os pontos principais aí que você vê que são importantes para a divulgação, principalmente do autor independente. Então, para o autor independente, para o autor que vai lançar, né, ou na Amazon, ou fazer impressão sob demanda, nesse tempo todo, eu falei, é aí que o autor tem que se jogar, que é onde ele mais se trava, né? A rede social virou um grande vilão, né? Ah, não entrega mais, tem que anunciar, é difícil, tem que fazer imagem, tem que fazer conteúdo. Aí o autor simplesmente trava ali, onde ele deveria se jogar. Por quê? Porque é o marketing de conteúdo, tá, que vai fazer o autor ter o resultado que ele quer, que é a conexão com o leitor. Então, isso foi uma coisa, Cássia, que virou uma chave também para mim, porque eu tenho que incentivar o autor a postar conteúdo, a fazer conteúdo na rede social. E quando os meus alunos, eu falei, começa a contar suas histórias na rede social, né? Não faça, eu vou trazer para vocês aqui depois um conteúdo, que é a Mandala Criativa, para vocês entenderem como é que é o processo de atrair, engajar, converter e reter o seu leitor. Vou apresentar para vocês aqui logo mais. Estou fazendo com vocês agora um gatilho de antecipação. Então, tudo que eu faço é marketing também. Eu falo sempre nos meus eventos, pode olhar que eu estou fazendo marketing o tempo todo. E é o marketing do bem, né? É algo que eu também tenho adotado, que o marketing do livro é um marketing do bem. Um livro, né? Quem trabalha com autoajuda pode mudar a vida de uma pessoa. Um livro erótico, por que não? Pode, né, aflorar o lado feminino, o lado masculino de tantas pessoas, libertar algo. Então, o livro tem um papel. Independentemente se é para entreter, né, Cássia? Ou para educar, para ensinar, enfim. Então, o marketing de conteúdo é algo que o autor tem que apostar mais. Às vezes, ele passa 4, 5 meses, 1 ano escrevendo o livro. E aí, Cássia, quando chega a hora de divulgar, bate aquela vergonha. E aí eu falo, caramba, mas tu ficou 1 ano, 2 anos escrevendo, agora tu vai ter vergonha. E eu entendo, porque apesar de eu tá aqui me comunicando, porque eu já fui jogada, como a Cássia falou, né? Apresenta esse evento. Né? Então a gente acaba, é a nossa profissão, né? Mas eu sei que é difícil, né? Você parece que, se eu falar para a pessoa comprar o meu livro, pode ser que eu estou apelando para ela comprar o meu livro. E não é isso. O que a gente tem que saber é como a gente vai falar desse livro para conquistar esse leitor. A venda, o marketing é uma conquista. A gente, quando está aqui, né, o pessoal do Kindle aqui está falando do Kindle para os clientes que vão chegar aqui, é uma conquista, é o benefício. Por que é bom você ter o Kindle? Qual é o benefício de um Kindle? O autor é a mesma coisa. Qual é o benefício do seu livro? Qual a transformação que ele vai ter? E é isso que a gente tem que falar para o nosso leitor nas redes sociais. A gente não tem que ficar falando de preço. Preço é final. Preço, vocês vão ver, está lá no final da mandala. Preço é a última coisa que a gente fala para qualquer pessoa.
Porque se é algo que vai mudar a tua vida, o preço, né, Cássia? Tem coisa que não tem preço. Tem coisa que você quer muito e não tem preço. Então, é nesse lugar que a gente tem que ir com o leitor. E o escritor, gente, sabe escrever. Parte disso, né? Gosta de escrever. Então, ele tem que se soltar. O marketing de conteúdo, ele tem que soltar. E também tem uma coisa que eu quero tatuar, Cássia, que ainda não deu tempo. Que é abra o seu livro. O autor tem medo de abrir o livro, Cássia. Eu não sei se você já viu isso, era legal também, né? Eu não quero ficar aqui só um monólogo. A Cássia que também tem curso, a Cássia que é uma baita profissional, me conhece, como dizer, desde pequenininha, nem tanto, né, Cássia? É porque eu tenho 20 anos só, né? E a Cássia, a gente, né, trabalha, tá sempre nas feiras, sabe? Que o autor, ele trava na divulgação e ele tem um potencial gigante que às vezes ele nem sabe, né, Sim. Cássia? Eu ia até falar, eu anotei aqui assim, timidez, né? Porque eu acho que tem uma coisa muito das redes sociais que as pessoas, elas são tímidas ao mesmo tempo, e tem gente que se solta na rede social, né? Eu acho até que tem a ver, talvez, com gerações, né? Mas assim, gente que é muito tímido pessoalmente, e na rede social você fala, não é possível que a pessoa faz aquilo. E o contrário também. Então, assim, como que a gente trabalha essa timidez, assim, de colocar a cara numa câmera? E vou falar um pouco do seu exemplo. Eu vi que nos últimos anos você fez videozinho, pulava, TikTok, troca de roupa, né? De tudo. Então, como que é esse movimento, né? É o se jogar mesmo, é falar, vou começar? Ou tem um processo, você acha que tem passos que a pessoa pode fazer para, então, entrar para valer na rede social, que é tão importante para divulgar o conteúdo? Nossa, Cássia, muito legal a tua pergunta, porque existe, sim, um processo, né? Mas, assim, eu não sei para quem está aqui, mas toda vez que eu tenho alguma trava com alguma coisa, eu preciso estudar para ter mais confiança, né? Isso aconteceu até com o parto da minha filha. Eu precisava saber tudo o que aconteceu com o parto normal para eu ir com mais segurança. Qualquer coisa que acontecesse, mesmo as coisas ruins, não, estou sabendo, isso podia acontecer. Então, por que eu fiz esse link com vocês? Porque estudar um pouco o conceito do que é o marketing vai te deixar um pouco mais confortável de saber que aquilo não é apelativo, que aquilo é normal. Você não vai falar nos teus stories ou no teu feed do teu livro, mas o teu colega que vende imóveis vai falar que está vendendo uma casa. O teu colega que vende, sei lá, gente, vamos lá, Mariquei, quantos produtos as pessoas vendem o tempo todo? A gente vive de venda, a gente está aqui para vender algo, para trocar algo, né? Então, estudar o marketing foi, Cássia, o que me deu segurança para entender assim, não. Porque eu também ficava assim, o que o pessoal do mercado do livro vai pensar? O que os meus clientes vão pensar que agora eu estou fazendo live, agora eu sou, né, como eles me chamam, a fada madrinha dos autores e tal. E eu comecei a ficar pensando, não, espera aí. Então, autoconhecimento foi algo que me ajudou muito. Aliás, é um dos primeiros módulos do meu curso. Porque eu acho assim, quando a gente se conhece verdadeiramente, a gente entende até as nossas falhas, os nossos medos. E a gente tem que trabalhar isso, né? O meu marido, super tímido. Minha filha também. E a gente lê o livro, aliás, recomendo para quem é O Poder dos Quietos. Estamos na Bienal, né? Vou recomendar livro. E o negócio, Cássia, eu acho que são duas coisas. Você estudar para te dar segurança. Você fez um livro de romance de época. Estude romance de época. Fale sobre romance de época. A hora que te chamarem para falar de romance de época, você vai ter segurança. Então, a segurança é algo que ajuda a gente a enfrentar um pouco a nossa timidez, né? E a outra coisa é, claro, que é se jogar. Então, os primeiros vídeos, eu assisto as aulas que eu gravei, né? A Gabriela sabe que eu quero regravar algumas e falo, meu Deus, que coisa, né? Mas faz parte, é a mesma coisa que acontece com o músico, com todas as áreas. A gente não é diferente, a gente é artista, né? O escritor é artista. Então, tem que se jogar, tem que fazer um dia de cada vez e buscar parcerias. Eu fiz muita live com os autores. Eu tenho um post que eu faço que é o Match com os Escritores, que eu falo que é o Tinder dos escritores. E é muito legal, Cássia, que os escritores... se eu escrevo romance de época, eu procuro outra autora de romance de época. E aí fazem a live junto, e eu acho que rola, além de um comprometimento, eu marquei, agora eu tenho que ir. É muito bom se comprometer com as pessoas, né? A vergonha, tu vai ter que ir, marcou. E você troca. Então, você troca audiência. Então, assim, eu falo, não precisa... A mesma coisa que a imprensa, Cássia. Às vezes um autor fala assim, mas eu vou dar entrevista... Não sei se tem alguém de Jundiaí, aqui eu não tenho nada contra Jundiaí, né? Mas eu vou dar uma entrevista para a rádio de Jundiaí. Aí ele falou assim, Lili, eu não quero dar entrevista para a Rádio Jundiaí, eu quero começar na Rádio CBN, na Rádio Globo. E eu falo, não, você tem que começar na Rádio Jundiaí, se você nunca deu uma entrevista, o tal do Media Training, né, treinar para mídia, para você se sentir confortável e depois você poder arrasar na CBN.
Então, o autor tem muita... Assim, ó, é o autor que é tímido, é o autor que o ego tá lá em cima. Então, é equilibrar isso, né? Equilibrar e começar a se jogar. E é muito lindo, Cássio, ver o movimento que os autores, que muitos aqui eu vou encontrar na Bienal, que estão se jogando, estão conquistando resultados. Tipo, nossa, eu tenho fãs, bati recorde de vendas, fui convidado por uma editora, né? E meu livro tá entre os primeiros, né, os mais lidos na Amazon. Então, tudo isso é o que... falar com o leitor é o que vai gerar conexão. Legal. Antes de você fazer a sua... mostrar aí os passos do sucesso... eu queria... Você falou uma coisa sobre contar histórias, né? A importância nas redes sociais, enfim, no meio digital, a gente contar histórias. E eu sempre penso assim, né? Que a nossa história, ela é muito única. Ninguém tem uma história igual a nossa. Ninguém. E por mais que a gente ache que a nossa história é muito... nasci, casei, não casei, trabalho, que é uma coisa muito linear. Eu acho uma experiência muito interessante quando a gente conta a nossa história para alguém e a gente começa a ouvir e você fala, caramba, eu passei por isso. Nossa, não lembrava. Nossa, eu acho que não é uma coisa tão comum assim. Eu lembro uma vez que eu estava falando para alguém, eu falei, daí eu fui para o Vietnã, daí a pessoa falou assim, mas o que você foi fazer no Vietnã? Eu falei, fui conhecer umas ONGs. E para mim era uma coisa assim, e eu não viajo muito, tá, gente? Não é que eu viajo o mundo todo, não. Assim, pontualmente eu fui para o Vietnã. E daí você fala, caramba, tem uma história. Então, assim, como que é essa descoberta e essa importância da história do autor também, independente da história do livro, né? Como que o autor também, como que a história dele também cativa leitores? Você acha que é importante isso ou não? Como que é? Total, porque uma das coisas que eu falo, Cássia, é quando o autor... Eu defendo... Agora, assim, quando a gente vai criando mais confiança, vai vendo que dá certo, a gente começa a defender umas bandeiras e brigar por isso, né? Porque são muitos anos fazendo rede social, inclusive para... Não faço hoje mais para autores, né? A gente faz só para editoras, mas fazendo para autores. Hoje eu ensino os autores. O autor, Cássia, ele quer fazer 2 perfis, tem tudo a ver com o que você falou. Eu vou fazer um perfil como escritor e vou fazer um perfil da minha outra vida normal. Eu falo assim, mas tu é 2 pessoas, né? Não é? Gente, não, mas é porque no meu perfil de escritor, né, Cássia, eu não vou postar que eu tomo um choppzinho, que eu não vou postar foto da minha filha, mas eu falo, é aí que tá a conexão. Você vai ver os artistas, os influenciadores, não tem 2 perfis do Fabrício Carpinejar, não tem 2 perfis da Thalita Rebouças, que tá aqui na Bienal, do Braulio Bessa. E aí eles querem o mesmo sucesso desse autor que se expõe, né? Então, assim, a arte de contar história, fazer o famoso storytelling, né? Que a Cássia trouxe pra gente, que é muito legal. Tem a ver com você se posicionar e falar, sou escritor, eu tenho um escritor que escreve poesia. É claro que no perfil do escritório dele de advocacia não vai ter poesia. Mas no perfil pessoal dele, gente, eu suei. Falei, o que tem? O que tem? Que bonito. É aí que tá o lance da divulgação. Advogado que escreve poesia. Médico que escreve, sei lá, sobre ficção científica. É essa brincadeira que é boa. É isso que gera conexão de falar, caramba, um advogado que escreve poesia, uma dona de casa que está fazendo um romance erótico. E a gente não pode mais se esconder. Por que a gente vai se esconder? Então tem que contar tudo, contar as histórias para não ficar só no livro, né, Cássia? E as pessoas gostam de ouvir história. Começa alguma coisa assim, era uma vez, então ontem... Sabe aquela menina? Todo mundo faz assim, porque é história. Então, tem que contar as histórias, tem que abrir o coração. E, às vezes, o que o pessoal do marketing fala, os cursos que eu faço também, outros profissionais que eu sigo, eles sempre fazem assim, né? E uma vez eu falo, não, você tem que fazer isso aqui, né? O que é isso aqui, né? É testar. Então, você testa as coisas, posta, não deu certo. E daí, gente? Vocês acham que as grandes agências não fazem teste, fazem cada, né? A Cássia que já trabalhou também com outras agências, as campanhas grandes de marketing também, que dão errado, testa, até você encontrar o que o teu leitor gosta, que tipo de conteúdo que ele vai gostar. E desapega um pouco dessa coisa da curtida, sabe? Desapega um pouco o que vai acontecer. Eu também, hoje, Cássia, eu fico mais buscando se os meus alunos... tem um aqui, que veio de Santa Catarina. Se eles estão comentando, se eles estão... Eu me preocupo hoje mais com engajamento do que com a curtida e com o seguidor. Mas isso demorou um pouco, porque a gente fica ali olhando, né, Cássia? Aquela pessoa lá tem tantos seguidores. Aquele escritor tem 2.000, eu tenho 1.000. E às vezes comprou, né, Cássia? Então, isso era uma coisa que eu ia te perguntar, né? Como que... Porque é tudo tão...
a gente sabe exatamente quem entrou, quem viu, é tudo tão contado, e eu acho que tem a vantagem, que a gente pode usar isso como vantagem, mas eu acho que pode dar uma neura absurda, né? Você achar que tem um post e falar, nossa, isso vai estourar. Aí nem sua mãe curte. Nem sua mãe curte. Eu marco a minha mãe às vezes pra curtir. Eu mando pra minha equipe. Mas sabe o que é legal, Cássio, você ter falado isso também? Porque eu falo da gente não ter vergonha de pedir ajuda, né? Eu, quando comecei, eu mandava pra toda a minha equipe. Pode curtir, pode comentar. Que eu pensei o seguinte, se nem a minha equipe tá me apoiando, quem vai me apoiar de fora? E aí o escritor também. Eu falo assim, pode pedir pra família curtir e comentar. Pode fazer a família comprar o livro. Família não tem que dar o livro. Eu falo a mãe. Eu libero pra dar pra mãe. O resto tem que fazer comprar. Então é isso. Isso é apoio. Isso é apoio. Ah, eu vou dar pro meu chefe e tal. Não, tudo bem, tô exagerando aqui um pouco. Mas a gente tem que fazer as pessoas valorizarem o nosso trabalho, né, Cássia? Então tem que marcar as pessoas, engajar mesmo. Vamos curtir, vamos me apoiar. E não ter vergonha. Eu acho que a gente tem que botar a vergonha lá debaixo do tapete e se jogar e ter orgulho do trabalho de vocês. Porque vocês se dedicam demais para escrever um livro, para publicar. Então não é justo vocês ficarem com vergonha disso, né, Cássia? É igual falam a coisa da coragem, né? Que você não é coragem, não é não ter medo, né? Você vai com medo mesmo. Então acho que essa coisa de rede social vai com vergonha mesmo, né? Será que a gente já bota mandala, Cássia? Eu acho que sim, Vou colocar agora. Então, pedir pra produção, mandar uma... Gente, não é uma sessão de reiki aqui. Ah, eu achei bonito falar. Mandala. Produção, coloca a mandala, também por favor. achei chique. A mandala, os meus alunos já conhecem. Essa é a mandala criativa. eu sou muito criativa. A pessoa fala, nossa, Lília, como você é criativa? Gente, é ler e estudar. A criatividade vem. Assistir filme, ouvir música... Trabalhar bastante a criatividade vem forçada. Cássio, posso levantar? Pode, por favor. Quer dançar, fazer um TikTok? Não. Você sabe que dancinha é algo que eu sou muito descoordenada, né, pra dançar. E o pessoal da agência, né, fez eu me esforçar para fazer uma dancinha. E sabem por que eu fiz dancinha? Não foi para falar com o meu cliente ou com o meu autor que escreve literatura ficção científica. Não foi para falar com esse público. Eu fiz para falar com o público de adolescentes que eu tenho que escrevem livros. Eu tenho um autor de 16 anos. Então, isso também me dá uma... Não, eu vou ter que fazer uma dancinha porque eu quero me conectar com aquela audiência. Mas isso não é o conteúdo para quem me segue lá no LinkedIn. Então, a gente também não tem problema. Agora, se você escreve um livro para galera de infanto-juvenil, infantil, eu falo, você está fazendo conteúdo para elas em primeira pessoa para se conectar com elas, mas elas não estão no Instagram. Onde é que elas estão? Né? Elas estão no YouTube. Então, a gente pensar no nosso público-alvo, na nossa persona, também dá segurança para a gente fazer marketing. Ah, eu vou fazer dancinha porque eu preciso falar com os adolescentes. Vou fazer um artigo lá para sair na Veja porque eu preciso falar com outro público. E a gente vai caminhando e vai falando com os públicos. E tá tudo bem. Aliás, essa Bienal vai ser a Bienal dos TikTokers, né? Porque vão invadir essa Bienal. Aliás, eu amo os adolescentes porque eu acho que eles são nossos futuros leitores. Eles vão mudar os tipos de leitura que eles vão ter. E eles são os grandes propulsores da movimentação da Bienal. Então, a gente tem que valorizar e não ridicularizar eles, né? Gente, essa mandala criativa. Aqui tá meu Insta, fazendo propaganda. Aliás, a gente sempre tem que fazer propaganda. Me sigam, tem muitas dicas lá, tá? São 4 anos colocando conteúdo gratuito para vocês. Tem canal do Telegram, aproveitem. E aí, o que eu coloquei aqui na mandala criativa? Não vou me estender sobre toda ela, tá? Mas, basicamente, Cássia, é isso, ó. O autor tem que encaminhar entre o atrair, o engajar, o converter e o reter. E o que acontece quando o autor lança um livro? Acabou de publicar um livro na Amazon. Acabou de subiu o livro lá na Amazon, colocou a categoria certa, fez tudo bonitinho lá. Fez assim, ó, um trabalho fino, sabe? Fez a capa bem bonita, é o que eu espero, tá? Fez uma capa que vai ficar bonita também no Kindle em preto e branco, é tudo isso que eu ensino. Fez lá, aprendeu a categoria, os métodos, tá tudo bonitinho. Aí onde é que ele vai? Ele vai pra rede social, né? Aí ele faz um post aqui com a capa, com preço. Baixa o meu e-book, R$ 9,90 na Amazon. Ninguém nem sabia que ele estava escrevendo um livro. E aí, ele chegou aqui direto no Converter. Pô, o cara lançou um livro, que legal. Pode ser que ele tenha umas primeiras vendas para a base, para as pessoas que conhecem ele. Se ele já tem um network, se ele já estava construindo, beleza. As pessoas estavam esperando um livro, né? Agora, se ele não fez um marketing antes, as pessoas não estavam preparadas para isso. Então, isso aqui que eu coloquei para vocês, né? Brinquei, criei algo para o leitor. O mercado do marketing digital já usa há muitos anos. Isso aqui é velho pra caramba, né? Esse atrair, engajar, converter e reter. E isso tá pra gente quando a gente vê uma blogueira usando um tênis que a gente acha bonito,
Daqui a pouco a gente vai no shopping ver o tênis de novo. Daqui a pouco a gente abre uma notícia e vê alguém falando do tênis, que o tênis é confortável. Então, ele vai falando com a gente, no mínimo, a jornada do consumidor 7 vezes. No mínimo. Até a gente falar, caramba, não é que eu preciso desse produto? Mas que saco, onde eu vou tem... Mas não preciso, tá caro. Ele vai lá e compra. Então, a marca, qualquer produto, precisa aparecer várias vezes, né? No marketing tem muitos números que eu falo que não são exatos, né? Às vezes a gente brinca, é o marketing de esperança, né? É o que a gente acredita, mas a gente sabe que a gente, como consumidor, isso deve estar na cabeça de vocês, quantas vezes você precisou ver um produto, algo, ou um livro, ou até uma propaganda de um filme, alguém te indicou um filme, uma série, um livro, até você falar, acho que eu preciso. Então, não é na primeira vez, tá? Então, quando a gente sabe disso, a gente fica um pouco mais tranquilo, de saber que você vai publicar a primeira vez, vai convidar e não vai vender tanto, tá? Então, o que eu indico para o autor? Ele tem que começar com o atrair, que é o que a Cássia trouxe antes, ó, tá ali, Cássia, o storytelling, a história, da degustação, da trechos de livro, né? Se puder fazer entrevistas, às vezes você fala, mas eu não tenho grana para contratar uma assessoria de imprensa. Bom, então, aprenda a fazer a mídia local. Os meus alunos aprendem a ligar para a rádio, né? Principalmente a rádio do interior é fácil, gente. Não é difícil, você vai ligar, você vai precisar. Tem uma aluna minha, casa, que vai tá vai virar colunista, sabe? Fixa numa rádio, assim, porque a rádio gostou e ela fala de livro. Então, a gente às vezes não experimenta coisas porque a gente não vai bater na porta, né? Então, sorteios, curiosidades, né? Se é um autor de política, se trabalha com temas sociais, por que não polêmica? A polêmica é boa. A polêmica, desde que o mundo é mundo, ajuda. O Twitter é um lugar bom para isso, né? Novidade, experiência, relevância, artigo. Então, tem vários. Aqui eu poderia trazer uma lista muito maior de conteúdos que são para a gente atrair. Sabe quando você vai no mercado e tem um pedacinho de queijo para você experimentar? E aí você experimenta e você fala, esse queijo é bom, vou levar? Esse é o atrair. Então, o que eu trouxe, Cássia, nessa mandala é mostrar para o escritor que os outros mercados fazem. Se a gente fizer, não tem problema, tá tudo bem. Só que se a gente não fizer, né, o pessoal vai ficar na Netflix, vai dizer que não tem tempo para assistir um filme. Eu fico com uma raiva, Cássia. Não tem tempo para ler. Aí fala, filme. Maratonei uma série. Raiva. Bom. Né? Quem mas nunca, tu lê, né, vai? Cássia? Quem mas nunca, a Cássia lê. É bom. Mas essas provocações que a gente tem que fazer para a pessoa. Porque ela nunca parou para pensar, né? Sabia que se você lê 10 páginas por dia, em tanto tempo você vai terminar meu livro em 3 meses, né? Fazer essa provocação, né? A única coisa é que eu só assisto a Amazon Prime. Amazon Prime. Vou fazer propaganda também. É muito bom. E o engajar, você já parte para começar a conversar com ele, gerar um debate sobre aquilo que você propõe para o teu conteúdo, para a tua rede social. Então, você atraiu ele, né? Um conteúdo de atrair. Quando ele está com você, você começa a engajar. Valores, propósito, reciprocidade, humanização. Aliás, é um trabalho que os poetas fazem muito, né? A poesia fala de tantos temas importantes, né? Então, assim, várias áreas. Então, a gente começa a humanizar. A rede é social, é para a gente socializar, né? A venda vai ser consequência. A hora que a gente entende isso, dá muito certo. Confiança. Então, tem as coisas aqui, live, que eu já falei. E aí, depois que você fez esse trabalho, aí o autor fala assim, tá, você tá me falando isso, mas eu já lancei meu livro faz 3 meses. E agora? Eu não fiz antes. E agora? Eu já tô aqui. Eu quero vender. Aí, você tem que dar um passinho para trás. E começar a fazer isso. E o autor, Cássio, ele tem que entender que ele não precisa parar de divulgar o livro dele. Ele acha assim, lancei meu livro na Amazon, passou 1 mês, não vendeu, acabou. Mas é aí que começa. Aí que começa, vai levar 1 ano, 2 anos. Tem que começar e publicar mais e continuar. Outras carreiras, né? 4 anos, 5 anos, né? Quantos anos, né, Cássio? Pra gente estar aqui, né? 13 anos para eu estar aqui falando com vocês. Então, é um processo. Eu não comecei no mercado do livro falando só sobre o livro. Eu comecei trabalhando no livro. Então, vocês têm que também respirar fundo e entender que é um processo. Quero acelerar ele. Busque apoio, agências. Mas, assim, não é... Olha, eu tenho uma agência de comunicação. Se o Vitor não está aqui do meu comercial, mas talvez ele me mataria. Mas, assim, se o autor e a própria editora contratar uma agência, um autor contratar alguém para fazer isso aqui, e não for ele, não vai dar certo. Porque ninguém aguenta mais publicidade. Ninguém aguenta mais pop-up, ninguém aguenta mais imagem com compre agora. Tem que ter a tua voz, a tua rede social é a tua voz. Então, você pode contratar para fazer imagem daquilo que você entende, que você vai se conectar com o seu leitor. Por isso que eu falo muito do fenômeno dos instapoetas, porque eles fazem isso mais livremente, eles publicam as poesias nas redes.
às vezes só com uma imagem simples e contexto. Tem uma moça que eu sigo que... Esqueci o sobrenome dela, me desculpem. Mas ela, minha xará, chama Lilian. Eu sei porque eu descobri ela que me marcaram errado no post. E ela começou a datilografar a poesia no saco de pão e postar nas redes sociais. Tem vários seguidores e tal. Então, a gente quer experiência, a gente quer algo novo, tá? Lê o livro, sabe? Fazer vídeos. Eu não gosto de fazer dancinha no Rios? Lê o teu livro. Pega o teu livro, lê, faz uma luz, né? Isso é uma coisa meio dark, né? Faz uma luz, uma coisa. Brinca com isso, se divirta. Se divirta. E aí, o converter, sim. Você tem que trazer depoimentos das pessoas que já compraram. Pedir os primeiros depoimentos não tem problema nenhum. Quando eu comecei com o meu trabalho, né, Cássia, eu fui pedir depoimentos para quem trabalhava comigo, eu não tinha aluno ainda. Então, qual é o depoimento que você pode ter? Pode ser da mãe. Busque algum depoimento. É importante, aliás, né, Cássia? Estamos na Amazon. Buscar as avaliações na Amazon. As pessoas olham as avaliações na Amazon. Então, busca essas avaliações. Faça parceria com blogs, influenciadores. Aliás, a Bienal Produtora tá cheia de blogueiro aqui. Aproveitem, tá? E faça toda essa parte de exclusividade. Aqui você pode começar a falar de valor, de benefício. Entende? Aí ele já está esperando que você venda. E você tem que vender. Tem autor que faz live, Cássia, e não quer falar que o livro está à venda. Não fala onde comprar. Já vi live de autor falando assim, ele tá na live, blá, 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 blá. De vez em quando. Olha, se vocês quiserem comprar, tá lá no meu site, tá lá no link. Os links, façam a jornada do leitor, gente, dentro das redes sociais de vocês. Apertem todos os links, vê se funciona. Se ele entrasse aqui no Instagram, onde é que ele iria comprar? Como é que ele iria fazer? Será que eu deixo meu WhatsApp aqui no Instagram? No Facebook eu deixo o link? Se coloquem no lugar dele. Como é que ele viria a tua rede social? Tem uma pergunta que eu faço. Se eu jogar agora teu nome no Google, o que eu vou encontrar? Os autores ficam assim, né? Mas é isso que às vezes a pessoa faz. Ouviu teu nome na rádio, o que eu vou encontrar? Né? Eu tenho que ter o teu site. Como é que eu encontro esse autor? Às vezes, né, Cássia, numa rádio é um bom exemplo. Sim. Só escuta o nome. Ela vai te encontrar? Faça essa experiência. Talvez um site pode te ajudar. A tua rede bem posicionada. E o seu nome. Por que eu não recomendo, Cássia, fazer perfil com o nome do livro? Principalmente para o autor, você vai ter mais livros. Pensa, cada livro tu vai fazer um nome. Pseudônimo, Cássia. Cássia, quando eles falam assim, Lili, tu divulga pseudônimo. Gente, como é que vai dar uma entrevista? Mas tem vários pseudônimos que fizeram sucesso. Tudo bem, mas eu trabalho com marketing, os jornalistas querem conversar com as pessoas, os leitores querem se conectar com pessoas. Estamos na Bienal do Livro. Milhares de leitores aqui vieram para abraçar e beijar os seus autores. Mas é um tema delicado, eu não posso apresentar. Tudo bem, mas a gente tem que pensar em outro tipo de marketing, não é isso que eu estou apresentando. A gente tem que conversar em outra fala. Tá tudo bem, mas é mais difícil. Sim. Né? E por último, a gente tem o reter, que é manter esse autor com você, esse leitor com você, para o próximo livro, para o Vem Aí. E é com conteúdo. Outra coisa, esse lance de postar todo dia, milhares de posts, horário, tudo assim, às vezes eu leio, né, um livro, e depois eu leio outro que fala pra fazer outra coisa, e aí você fica assim, tá, o que a gente faz, né? A gente tem que testar, encontrar o que é melhor pra nossa audiência. Agora o Instagram tá com aquele negócio de fixar também, então a gente não... É bom fazer um bom conteúdo do que fazer vários e aquilo virar um estresse. Tava conversando com uma autora essa semana, ela... essa semana eu postei 2 conteúdos e não sei o quê. Falei, teve engajamento? Teve. Mas eu... Tá tudo bem. Porque até se a gente fica... Pra que postar, né? À toa. Só pra dizer que postou. Então não precisa mais isso. O que a gente tem que ter é frequência nesse reter. Tem autor que lança, por algumas editoras que eu trabalho. Aí fica 1 ano fora do ar. Aí volta, meu novo livro, Lilian. Vamos fazer a divulgação. É mais difícil. Aquele que tá sempre presente é mais fácil. Então você pode continuar compartilhando conteúdo. Não precisa ser essa loucura. Para reter ele para o teu próximo projeto, palestras em escola, enfim. É muita coisa, Cássia, mas eu acho que deu para abrir um pouco a mente, né? Eu acho que a frequência também ajuda muito a gente a ter disciplina, né? Então, eu aprendi isso com o meu irmão, Carlo Carrenho, quando eu trabalhava no Publish News ainda, e a gente tinha um negócio que tinha que fazer, e eu queria muito fazer, e ele falou assim... Você só começa a fazer se você for conseguir toda semana. Então, assim, se toda segunda-feira você conseguir fazer isso... Você começa. E eu aprendi e levo isso para sempre, assim. Eu cuido das redes sociais da LabPub e, assim, todo dia tem. Então, assim, não adianta, né? Semana que vem tô aqui, vai ter rede social. Então, eu acho que a frequência até ajuda a gente a também disciplina, comprometimento, né? É o comprometimento. Uma coisa que eu queria falar, um ponto que eu queria trazer com você, a gente ainda tem um amor muito grande ao livro, né? Assim, ao projeto livro. A gente tem até dificuldade de chamar livro de produto.
né? A gente tem uma coisa assim, a gente fala, nossa, mas você tá aí falando de venda, de reter, de autor e não sei o quê. Gente, mas é o sentimento, o livro é tão importante para a nossa, sei lá, conexão com o universo, para o nosso crescimento. Como que é isso, né? Existe um diferencial no livro e mesmo assim a gente tem que tratar ele como um produto? Como que é essa questão? É muito bacana você ter falado isso, porque essa foi uma das primeiras objeções que eu mesmo tive quando eu comecei a fazer esse marketing mais forte há 4 anos. E eu comecei a receber uns e-mails de alguns autores, né, falando assim, mas tudo é marketing hoje. Aí, assim, só que como eu falei, eu vou estudar, eu vou a fundo quando alguém fala. Eles falavam muito dos autores antigos, né? Mas na época de Machado de Assis, e na época de José de Alencar. Isso me incomodava. Eu falava, mas peraí, eu vou lá pesquisar. E eu já tinha feito um trabalho na minha pós sobre Machado. Falei, vou pesquisar como é que era o marketing do Machado de Assis. Porque eu preciso responder para essa galera. E o Machado de Assis escreveu mais de 600 artigos, né? Isso não é marketing, gente? 600 textos que saíam nos folhetins da época. Ele vivia em eventos, né? Aí eu comecei a responder com autoridade, né? Mas para ele era fácil. Meu Deus, os avós dele eram escravos alforriados, sabe? Tipo assim, como assim? Por que era fácil para ele? Eles escreviam às vezes... Ele não era o Machado de Assis ainda, né? Não era. Não, e assim, gente, né? Eles corrigiam à mão. Então, assim, o que é mais fácil? Então, na internet, né, os meus queridos haters, poucos, mas vêm desse jeito, assim. E o pessoal daqui falava, não, vamos dar atenção para quem gosta do teu conteúdo. E eu falava, não, eu preciso explicar para ele que isso é honesto, que isso não tem problema, né, que isso é normal. E aí, por eu trabalhar por grandes editoras, eu falo assim, bom, eu já divulguei contos russos, né, livro de alta literatura, que a capa é puro marketing. Quando fazem uns contos, né, relançam os contos da Virginia Woolf com uma capa dura, com um livro que às vezes... Tem livro que até, né, Cássia, tá lá em domínio público, a editora lança com uma capa nova, com um novo título. Isso é marketing, nós estamos fazendo uma embalagem de um produto. E aí o cara que é todo intelectual, não. E ele tá comprando marketing quando ele faz uma assinatura de um clube específico. Então, o marketing, ele está. Às vezes ele só não tá escrito ali, ó. Essa campanha de livro é um marketing, né? Ela tá ali dentro, o sarau de literatura, que coisa mais linda, reunir os autores para debater um livro. Então, Cássia, essa tua pergunta me pegou por muito tempo. Hoje eu tô muito mais tranquila, porque eu fui estudar para isso. Aliás, tenho várias histórias de vários autores, tá? Monteiro Lobato pegou patrocínio para lançar o livro dele, tinha um patrocínio no livro, fui buscar. E para esse autor que fala isso, eu faço algumas mentorias, eu tento buscar a originalidade dele, né? Então, assim, vamos fazer então um texto para o Rascunho, que é o maior jornal de literatura do Brasil, fazer as resenhas. Vamos fazer uma resenha para 451. Vamos buscar esse teu lugar, então, onde está teu público-alvo, né? Que não está no TikTok. Então, é apresentar para ele que existe outros tipos de marketing que vai se conectar com ele e não vai fazer com que ele deixe de ser um grande nome da literatura. Muito pelo contrário. Vai fazer com que as pessoas conheçam tanto os livros bons que já chegaram na agência, que sequer, talvez as pessoas nunca saberiam se a gente não tivesse soltado uma campanha para a imprensa, né? Exato. Bom, eu queria agora ver se a gente tem pergunta. Vamos ver se temos aí perguntas. Quem vai ser a primeira pessoa a fazer uma pergunta na Bienal pós-pandemia, na primeira mesa da Amazon KDP? Sem pressão, gente. Ninguém. Ali! Uma salva de palmas! Ali. Você tá boa de cópia, hein? Tá vendo? Está desligado. Som. Som. Bom dia a todos. Parabéns por estar de volta à Bienal. Sou aluno dela. Excelente o curso. Eu posso dizer que marketing realmente é algo que alavanca, que às vezes até um bom dia é marketing. Quando você chega para alguém e fala assim, bom dia, gente, tudo bem? A pessoa já impacta. Então, eu queria fazer uma colocação para a Lília. Cheguei agora esbaforido, correndo. Tem quase 4.217 milhões de pessoas lá fora. Ai, meu Deus, vão brigar comigo que eu não gravei. É o seguinte, em tempos pós-pandemia,
qual seria a rede social mais indicada para poder alavancar um marketing? Obrigado. Eu comecei pelo Instagram, né? Eu já tinha LinkedIn antes. Aliás, antes eu tinha Orkut, né? Mas o marketing mesmo eu comecei profissional, já tinha no LinkedIn. Eu tinha mais pessoas, quando eu comecei no Instagram, tinha mais pessoas no meu LinkedIn do que no Instagram, por ser do mercado, né? Então o Instagram foi uma rede que me respondeu muito rápido, tá? Só que agora a gente sabe que tá nessa transformação para entregar vídeos, né? Por isso que eu tô incentivando todos os autores a colocar a câmera e ler o livro e falar o livro e ir lá pro Rios. Mas assim, é meio que chovendo molhado. Mas eu tenho autores que a gente acompanha, os autores que estão fazendo muito sucesso no Twitter, né? Então depende muito do tema. O Twitter é algo para quem sabe aquela pessoa assim, a Cássia, que pensa rápido, tem muitas sacadas. Eu acho muito bom o Twitter, porque o Twitter ele, de repente, ele pode. Teve um autor que ele escreveu assim, ó, o livro é o único lugar que não tem pop-up. Gente, ele teve milhares de comentários e curtidas em tempo recorde, assim. Então, o meu marido adora Twitter, né? Eu não sou... pra gente saber qual é a rede social que a gente, como escritor, vai trabalhar, a gente precisa também consumir ela. Sim. Consumir ela para ver se a gente se conecta com o estilo dela, né? E o Twitter é algo que eu preciso e ainda eu quero muito ir pro Twitter, mas você tem que estar ali à disposição e se soltar mais ainda, porque ali são gatilhos rápidos, frases rápidas. Então, gente de muita sacada, que a cabeça ferve... Andei aqui na Bienal, putz, vou falar algo agora. E ele funciona muito e pode dar uma grande virada, assim, tá? Então, para temas relacionados à política, à saúde, tá? A gente sabe que o Twitter é o lugar que o escritor, por exemplo, tem que estar. O Instagram é um lugar que acaba abraçando todo mundo, né? A mãe de todos, assim. Mas é aquilo que eu falo. O público infantil e infanto-juvenil, a gente tem que conversar no Instagram com os pais e com os professores, porque são eles que estão no Instagram. E se a gente quer conversar com as crianças, a gente tem que fazer uma comunicação direta para elas dentro do YouTube. Então, é uma coisa que tem que ser de trás para frente, sabe? A gente tem que pensar no nosso público-alvo, entender onde ele está e depois a gente partir para a rede social que se conecta com ele. Tem um autor que escreve frases assim motivacionais para mulheres, assim, meio que um misto de poesia e autoajuda. E quando eu encontrei com ele, ele falou que ele tinha um grupo com 100 mil pessoas, uma comunidade no Facebook, e eu não acreditei. Aí eu dei pra ele eu sou meio assim, sabe? Preciso ver pra crer. Dei pra ele meu WhatsApp e tal, falei, não, vou me acompanhar. Ele tinha lista de transmissão, me pegou na Bienal do Rio. Não, você vai... E ele manda todo dia, caso que você falou, todo dia eu recebo uma mensagem de autoajuda pra ele. Ele tem uma grande lista de transmissão, ele publica pela Amazon. E ele tem essa comunidade mesmo, gente. E o público dele são mulheres, dona de casa. E tá lá no Facebook. Então, a gente entender, né? A gente sabe que a terceira idade também está em peso no Facebook. A gente entender onde está o nosso público é algo que realmente vai transformar, tá? Então, o que eu indico é vamos junto, depois vamos conversar. Tem evento sábado. Pra gente conversar sobre o teu público. Manda e-mail lá pro curso para descobrir qual que é a melhor rede social. Sim. O que a gente sabe também é que tem que cuidar para não investir sempre em uma, né? Porque, de repente, pode acabar tudo, né? Então, a gente tem que sempre pensar em pelo menos umas duas, para a gente não ficar retém de uma. E acho que uma coisa super importante que você falou é essa coisa da gente ser consumidor. E isso é pelo livro também, né? Então, assim, se você quer escrever romance histórico, você tem que ler romance histórico, você tem que entender e consumir, né? Eu acho que isso de rede social é incrível. Assim, eu, hoje, Cássia, pessoa física, muito low profile em tudo. Twitter, apesar de eu gostar, eu não tenho tempo, porque o Twitter é isso que você falou. Você precisa estar ali direto, e realmente eu tenho um humor muito sagaz, que eu ficaria horas no Twitter, e eu não tenho esse tempo, né? Não sou paga para ficar no Twitter, infelizmente. Mas eu gostaria de ler tuas frases no Twitter. Nossa, eu fiquei um tempo, depois eu saí por muitos anos. Você fazia isso no Face, você não fazia? Fazia no Face uma época, daí eu saí, agora não estou mais em nada. Mas é isso, a gente precisa entender, né, a lógica dessas redes sociais, né? Queria ver se tem mais alguma pergunta. Olha, que todo mundo se animou agora. Fala seu nome, por favor. Odir Cunha. Lilian, você... Porque mesmo grandes autores leem todos os dias, né? Grandes autores leem pelo menos 3, 4 horas por dia. E hoje a gente percebe que tem mais gente querendo escrever livros do que ler livros, né? Então, você, com a sua experiência, você diria... O que vende mais um livro de ficção? Uma boa história
ou um bom texto, um texto menos superficial, um texto que pega um pouco o lado psicológico, mais profundo? Queria que você contasse algumas histórias, alguns cases dos seus autores. Obrigado. Só lembrando que a gente tem mais uns 5 minutinhos, Ai, meu tá? Deus, vou ser rápida. A gente, assim, é uma pergunta muito bacana, porque, assim, as duas coisas funcionam, né? Uma boa história e um livro bem escrito. O ideal é que fossem os dois juntos, né? Uma boa história e um livro bem escrito. E eu acho que essa é a nossa batalha, né? Porque o autor tem que fazer uma boa capa, um bom texto, uma boa revisão e ter uma boa história. E eu não vou aqui fazer a santa, né? Lembrei do teu evento lá, o nome da tua casa na Flip. Santa Rita da Cássia. Da Cássia. Mas assim, a gente sabe que tem livros que são feitos a toque de caixa. Eu trabalho para algumas editoras que são assim, de influenciadores famosos, que às vezes só tem uma boa pitada de marketing, uma boa história ali para o público, mas para aquele público vai atender. E às vezes eu penso, tá tudo bem, porque às vezes é a primeira conexão que uma pessoa teria. Por exemplo, um livro do Vitor e Léo, né, uma biografia. O editor falou, nossa, mas quantas pessoas, né, desse mundo musical de sertanejo pode ter a primeira vez um contato com o livro? Então eu não sou, vamos dizer assim, não sei se é a palavra correta, mas preconceituosa nesse sentido, né? Eu acho que é livro, mas o ideal, o mundo ideal, é que sempre fosse uma boa história e bem escrito, Eu defendo que é o seguinte, toda vez que um autor independente vai lá e lança na Amazon um livro sem revisão, um livro que não é bacana, não é bom para o nosso mercado. Porque aí alguém que lê muita ficção internacional vai dizer assim, nossa, mas o brasileiro escreve mal, hein? E aí botou todos nós numa caixinha, né? E eu acho que você tem razão, as pessoas precisam ler mais, é minha batalha. Eu falo para os alunos, eles sabem, vão ler, tem que ler. Porque bons escritores, né? Não é o que eu tô falando, todo mundo sabe, são os bons leitores, né? Quem tem referência. Temos tempo aí, mas acho que dá. 2 perguntinhas aqui e aqui. Se for rapidinho, fala seu nome, por favor. Oi, bom dia. É Marcos. Prazer. Às vezes falta tempo para produzir conteúdo, né? Às vezes a criatividade mingua também. É ruim reciclar postagens, você repostar novamente uma coisa que você pôs, tem um tempo ideal para isso, enfim, é legal fazer isso? Eu tô tomando todas as perguntas, que ficaria horas respondendo para vocês. Eu faço Pode isso. Pode ficar, eu tô indo. Pode ficar. Casa, cancela as outras. Eu faço isso. Uau, ela faz isso. Eu faço isso, mas dou um bom tempo e faço com outra cara, tá? Porque o que a gente descobriu? Que durante isso aqui, você vai ter, dependendo da fase que está no seu livro, você vai ter gente que vai estar lá no Atrair, né, Cássia? Que te conheceu pela primeira vez. Então vai ter algo que você vai colocar que ela vai achar, caramba, que da hora, que legal, que diferente. E eu percebi que a minha audiência não se incomoda. E às vezes tem mais, a minha audiência esquece. Tem coisa que eu esqueço que eu escrevi há 4 anos. Então, se algo deu certo, por que não repetir? Tá? Tem campanhas de marketing que estão há anos na nossa cabeça e as marcas continuam usando a mesma. Então, por que mudar às vezes o que dá certo? Então, dando um tempinho legal, pode reciclar sim. Temos a última pergunta. Oi, bom dia. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Como você chama? Meu nome é Bruno e minha pergunta é ligada à pergunta do Marcos. Eu tenho 2 publicações de gêneros diferentes. Fala só um pouquinho. Um é um romance policial, que foi bem aceito e tudo mais. E 1 ano e meio depois, eu lancei uma fantasia infanto-juvenil, que está indo bem também. Só que eles abordam públicos diferentes, né? Então, o marketing que eu fiz para o romance policial, por exemplo, ele teve um ciclo que se encerrou. E agora eu comecei o ciclo desse romance infanto-juvenil, que está indo super bem. Ele vai se encerrar. Eu quero saber se esses ciclos são saudáveis, ou se eu deveria linkar tudo. Porque eu fico pensando, às vezes, se eu devo fazer um post do romance policial num dia, um post do romance infanto-juvenil no dia seguinte, ou se eu devo dar um tempo para um tempo para outro, que seria melhor aconselhado. Quando a gente está em campanha para algo, eu falo para o autor sempre poder focar, né? Igual uma marca, né? Estamos em campanha disso. Então é legal a tua audiência saber que está acontecendo algo importante esse lançamento para você. Mas a partir do momento que as 2 campanhas, 3 dos seus livros acabaram dos lançamentos, o ideal é que você mesmo já respondeu, né? Você continuar colocando os conteúdos sim mesclado. Porque você é autor de vários livros, né? A gente tem, vários autores que a gente podia citar. O Cortella, que a gente já divulgou, o Augusto Cury, que apesar de eles estarem às vezes na mesma linha, são muitos livros, às vezes por várias editoras.
Um exemplo melhor, já que a gente está na frente da Panini, Maurício de Souza. Gente, Maurício de Souza, eu já divulguei livro dele por editora espírita, por editora católica, e ele tem projetos, relança, por exemplo, eles fazem, recontam histórias infantis, né? A Bela e a Fera, por Turma da Mônica e tal. Então, assim, não tem problema você estar em várias áreas. O que eu sugiro fazer é quando, por exemplo, você for... A comunicação tem que ser clara daquele post que é para aquela audiência. Então, teu público infantil e infanto-juvenil é para os pais, é para os professores, para quem que vai ser aquela comunicação. E se puder impulsionar um pouquinho o teu conteúdo, é claro, você vai direcionar para o teu público-alvo. E para finalizar, eu falo, às vezes, com várias pessoas também diferentes no meu Instagram. Né? Às vezes eu estou falando com o escritor, às vezes eu estou falando com o editor, às vezes eu estou falando de marketing de uma maneira geral. E eu percebi que isso é mais coisa nossa que não atrapalha. Assim, a pessoa não vai deixar de seguir a gente se a gente fez um... Às vezes pode ser até o contrário. Talvez um pai que comprou um livro infantil vai falar, caramba, eu também gosto de romance policial, né? Então pode se jogar e mesclar todos os seus livros. Muito bem, pessoal. Para encerrar, quem já me acompanha há um tempo, porque eu sou uma pessoa muito famosa, eu sempre gosto de fazer uma pergunta no final para o autor. Na verdade, para a pessoa aqui na mesa. E eu gostaria de perguntar, você que conhece várias áreas do mercado editorial, já trabalhou aí em vários aspectos... Se não fosse marketing, se você não tivesse essa opção dessa sua carreira, dentro da cadeia do livro, o que você olha e fala? Cara, eu queria ser isso aqui, ó. Isso aqui eu queria ser. Ah, Cássia, não tá filmando, né? Tá. Vamos postar, Lili desiste da carreira depois da pergunta da Cássia. Mas quando eu comecei numa editora, eu fiquei entre assessoria e me especializar em editorial, né? Coordenação editorial. E meio que na agência a gente acaba fazendo um pouco de tudo isso, né? Mas se tem algo que eu quero agora mergulhar, que eu já, né, como gosto eu já fiz, eu quero experimentar essa coisa de ser autora mesmo. Eu já escrevi alguns como gosto e agora eu tem quero... um negócio que chama Amazon KDP. Ah, então, pois é. Alô, Amazon, estamos aí, vamos fazer uma parceria, um conto. Mas é algo que eu quero experimentar, porque eu como gosto, eu não posso contar os livros que eu já fiz, né? Quando eu falo, quando a gente estiver no evento com sala fechada, telefone desligado, eu conto. Porque tem contrato, não pode falar. Mas eu quero experimentar isso exatamente para eu fazer toda a jornada que o escritor faz. Sabe, quando o médico receita o remédio, ele também toma para ver se é mais ou menos isso. E porque realmente agora, depois de 4 anos com uma audiência, eu acho que está na hora. Eu sei que o autor tem pressa, né? Mas acho que agora então eu quero experimentar ser autora, né? Ter algo para compartilhar e para deixar aí. Então esperamos futuro. Na próxima Bienal, Lilian Carnoso, autora numa mesa. Autora numa mesa, ai meu Deus. Lilian, super obrigada. Pessoal, Cássio. Bem-vindos à Bienal. Muito obrigada.